E aí galera, espero que o som esteja melhor do que o vídeo anterior. Vamos aqui dar continuidade à questão dos códigos em Python para nossas aulas de estatística, né, que estamos utilizando aqui no Google Colab, tá? Então, quando vocês entram no Google Colab, essa é a interface que aparecem para vocês. Só clicar aqui no arquivo que criamos, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas medidas de dispersão, que é a amplitude interquartil, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Estarei deixando aí alguns vídeos na playlist que aprofundam mais os conceitos, né? Esses conceitos, porque eu não vou entrar muito em detalhes a respeito deles. Estou aqui mais para falar sobre a questão da programação mesmo, né? Explicar o que cada código está fazendo, e como entender essa lógica de programação por trás aqui, tá? Também não vou me aprofundar muito, porque eu não sou um conhecedor tão ácido do Python, mas posso explicar o que eu entendi, né? O que eu consegui absorver a respeito das aulas e da lógica de programação aqui, que não é difícil, né? Porque os códigos em si, a gente não está entendendo o que cada coisa faz, mas se entender como as coisas se interligam, mesmo um leigo em programação consegue compreender, porque isso aqui é lógica, né? Sabendo lógica, você consegue compreender mais ou menos a ideia do que o código está fazendo, tá? Então, na aula anterior, a gente falou sobre moda, mediana, média e quartis, tá? Então aqui, só para revisar mesmo, esses importes vai importar as bibliotecas. Aqui são alguns bancos de dados, né? Eu criei outro, coloquei meu nome aqui, mas esse aqui não precisa colocar, tá? Só o sync e o async, que é o que estamos utilizando para trabalhar. Então aqui eu mostrei que é possível. Eu posso criar aqui outro banco de dados, né? Vocês podem criar para fazer seus testes e tal. Ou criar um outro arquivo e poder brincar com Python. E poder criar seu banco de dados e fazer testes, né? Calcular esses dados, analisá-los e etc. Tá, o último quadro que estudamos foi o quartis, tá? Lembrando, a explicação aí, além dos vídeos, vai ter vídeos à parte na playlist. Assistam para compreender melhor, que vai ajudar a não só entender o que está acontecendo aqui, mas também entender o conteúdo dado, né? Então vamos em relação à amplitude. Toda vez que vocês colocarem um código, passem o mouse aqui abaixo do código, de outro código, e cliquem aqui, ó, mais código, que vocês vão colocar essa nova barrinha aqui e poder escrever um código novo, tá? Toda vez que for colocar um código novo, é bom sempre colocar um hashtag e o título do que é o código para poder acompanhar, né? Tipo, não só serem códigos espalhados e sem sentido algum. Então, busquem sempre colocar um referencial, né? Alguma referência para compreender o que você está fazendo. Então vamos lá. Assim que entrar no código, já coloca tudo para rodar. Ó. Vocês podem clicar aqui em ambiente de execução e executar tudo, ou simplesmente clicar aqui em apertar Ctrl F9 aí, tá? Que já vai rodar o código inteiro. Vai demorar um pouquinho, mas vou esperar aqui. Enquanto isso eu vou falando. Enfim, assim, eu sempre coloco essa hashtag para explicar. Até coloquei os conceitos em alguns quadros. Tipo, aqui eu expliquei o conceito de amplitude, interquartil, variância. E é sempre bom ir complementando o que cada coisa está fazendo. Tipo, eu posso complementar esse código aqui, dando espaço, colocando hashtag e dizer que calcula o mínimo do sync. Ó, só de eu ter colocado aqui eu já vou saber o que isso aqui faz, tá? Então, sempre bom aí complementar o seu código, tá?
Pronto, já rodou tudo. Deu um erro aqui, ó. Deu um erro nisso aqui, porque ele não puxou um dado ali, uma biblioteca ali que não está disponível agora, mas enfim, isso aí fica para depois. Vamos lá. Agora o assunto é amplitude, tá? O conceito de amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados, tá? Tá, então como foi que escrevemos aqui? Eu coloquei AS, foi o conceito, foi como eu chamei a amplitude do sync. Eu poderia ter escrito sync a, sync underline a ou amp e digitar o código aqui a seguir, tá? Não importa como você chame o código que você quer colocar, assim, no sentido de colocar nome, né? Lembrando, o que a gente coloca antes do igual é como a gente está querendo chamar esse código. Por exemplo, aqui eu defini AS igual a sync.ptp, tá? A amplitude a gente vai calcular assim, colocando ponto .ptp, abre parênteses e fecha parênteses. E antes disso, deixa eu dar um zoom, a gente coloca o banco de dados que a gente quer. Se eu quisesse calcular Thiago, o banco de dados Thiago que eu coloquei lá em cima, eu colocaria Thiago.ptp, abre e fecha parêntese, e é isso. Só colocar o print, né? Aqui, aspas, amplitude sync, dois pontos, aspas, é o nome que vai aparecer antes do que eu quero fazer aqui, né? Eu quero printar esse nome antes de chamar o AS, tá? Eu coloquei o AS aqui, então quando eu printar, eu vou chamar esse nome, vai aparecer esse nome aqui, ó. E depois vai chamar, aqui tem que colocar vírgula, depois vai chamar o AS que eu coloquei aqui e vai mostrar o dado do sync, tá? Que é, o AS é isso aqui, ó. Ele calcula, ele chama o AS aqui, calculou e colocou aqui o valor, tá? Então é isso que acontece. Vou colocar sync aqui de volta, tá? E vou colocar mais um, vou colocar AT, que eu quero chamar a amplitude do Thiago, tá? Eu vou fazer de novo, né? PTP, abre parênteses, já aparece aqui o outro, tá? Bom, eu coloquei aqui, mas não apareceu. Por que não apareceu? Tem que colocar o print. Lembra disso sempre, tá? Abre parêntese, abre aspas. Vou escrever aqui o que eu quero que apareça, né? Amplitude Thiago. Depois das aspas, coloca vírgula e chama o código que você quer. Eu quero chamar o AT e o AT é igual à amplitude do Thiago. Então vou colocar aqui AT. Dá play. Olha, a amplitude que deu no meu banco de dados que eu criei foi essa. Tem algo errado, eu acho. Ah, não, tem não. 123 menos o menor valor, 21. Então é isso. É isso mesmo. Vamos lá. 102. É isso mesmo. Eu poderia colocar aqui o código da amplitude. Eu vou fazer um teste aqui para ver se funciona. Não sei se vai funcionar. Não funciona, tá vendo? E se eu colocar assim, ó, se eu colocar o código com um parêntese, funciona certinho. Mas para não acontecer nenhum erro, a gente vai sempre criar um nome referencial para aquele código que a gente quer, tá? Então, no caso foi AT. Aí, a amplitude é uma medida que vai ser útil para ter uma ideia rápida da variabilidade dos dados. Só que tem um problema. Ela não considera como os valores estão distribuídos entre o valor máximo e o mínimo. Então, tipo, pode ter outliers, que são valores absurdos, valores extremos. E para análises que precisa de mais detalhes, existem outras medidas que a gente utiliza, né? Que são o desvio padrão e a variância. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no código, tá? Aqui a gente tem a amplitude que faz o quê? Pega a diferença do maior valor e do menor valor. Então vamos ver qual é esses valores aí. Então, pro mínimo e máximo aqui, ó.
tá? O mínimo, o valor mínimo, ele é calculado como o código np ponto, e a gente escolhe o que quer calcular, se é o valor mínimo ou se é o valor máximo, tá? Então, aqui a gente já tem o valor mínimo do sync e do async, mas eu vou criar o valor mínimo para o banco de dados que eu criei. Então, vou escrever aqui min, eu quero chamar de min t, tá bom? Boto igual, np ponto, eu quero o valor mínimo, então min, abre parêntese e referencia qual é o banco de dados que eu quero. Então, como é um banco de dados Thiago, vou colocar aí. Ok. Agora, o valor máximo, eu vou chamar de max t igual np.max Thiago. Ok, então, eu poderia aqui dar play, mas não vai aparecer, porque falta o print, tá? Então, eu vou criar um print aqui só para dar um espaço, ó. Eu separei aqui o valor mínimo do sync no máximo e o valor do valor async, porque eu queria não queria que ficasse muito junto. Então, como é que eu faço isso? Bota print, abre aspas e deixa vazio, que aí vai ter o espaço, ó. Printou, tem um espaço vazio aqui embaixo. Agora eu vou dar print no valor mínimo. Vou escrever aqui, ó, para até poupar tempo, eu vou só copiar esses dois códigos e vou colocar aqui, renomear só Thiago, valor mínimo de Thiago e máximo de Thiago. Aí aqui eu tenho que editar, né? Como eu botei min t, vou alterar aqui e max t. Agora é só printar, ó. Ó lá, não disse? Esse espaço aqui que eu coloquei sem nada, printa um valor aqui, ó, como se tivesse dado enter, né? Ó, o valor mínimo foi 21 e o valor máximo 123.92. Então é isso mesmo. É isso aí. Agora vamos lá, amplitude interquartil, né? Aqui eu coloquei já a definição, que é uma medida de dispersão que descreve a variação no intervalo médio de um conjunto de dados, e ela é útil para identificar a dispersão central, né? Ela exclui os outliers, focando no miolo dos dados. Basicamente, ela pega o intervalo entre 25% e o de 75% dos dados, ou seja, o quartil 3 e 1, 1 e 3, respectivamente, no caso, e mostra o meio da distribuição, ignorando os valores mais extremos, os outliers, tá? Então vamos lá. A gente precisa dos quartis, né? Uma função que a gente não vai digitar um código em si. A gente vai pegar o quartil. Eu não tenho o quartil do Thiago, mas eu vou colocar aqui, né? Vou escrever aqui, que na última aula eu não escrevi. Então vamos lá. Eu vou escrever exatamente como está aqui, vou só copiar e vou só mudar aqui os valores para o banco de dados que eu quero. E aí eu já agilizo o processo aqui, tá? Então aqui eu coloquei o quartil 1, quartil 3 do Thiago. Eu vou colocar o print aqui também. Isso aqui não precisa, né? Eu coloquei só para alterar, depois eu vou falar de formatação de textos, mas isso aí não é algo necessário, tá? Quartis para Thiago, vou só alterar aqui. Aqui, quartis para Thiago foi... Vou só pegar isso aqui, só colocar aqui no meio e ficar um espacinho, tá? Ok, quartis para Thiago são 23,75, que foi 25%, e quartil 3, 80, né? Agora vamos lá. Eu vou pegar aqui o quartil, a diferença, né, do quartil 3 e do 1. Cadê? Amplitude interquartil. Tá. Vou escrever aqui IQS, né? IQ... É o IQR, no caso, que calcula, né? Mas, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou escrever IQ e TH, pronto. Igual. Eu vou colocar a diferença do quartil 3 para o quartil número 1. E vou colocar o print aqui abaixo. Print. Amplitude interquartil Thiago. Vou escrever 2 pontos que eu não escrevi.
Tô só ajeitando aqui o código, mas não é necessário, tá? Vírgula, e vou chamar o nome que eu atribuí, né? A referência que eu criei ali. Pronto. Então, amplitude para Tiago é esse valor aqui. Vamos lá, para o próximo. Calculando a variância, tá? Aqui eu não coloquei muito o que é a variância, mas é uma medida de dispersão que vai indicar o quão distantes os valores de um banco de dados eles estão da média, tá? Então ele vai medir esse grau de espalhamento de dados que está ao redor da média, me dando uma noção de como os valores variam em relação a ela. Eu poderia até colocar aqui, depois eu escrevo. Mas enfim, aí para calcular a gente usa o ponto var, que é a variância, e coloca o nosso DDoF. Eu não lembro qual é a diferença. Deixa eu até olhar aqui rapidão. Ela está relacionado ao cálculo da variância para uma amostra. Então, no DDoF 0 é para uma população mais completa, e DDoF 1 é para uma variância para uma amostra. Aqui está dizendo, eu estou lendo aqui, mas aqui está escrito. Mas enfim, então vamos lá. Eu vou colocar aqui meu referencial como var t para o meu Tiago, né? Agora eu coloco o banco de dados, ponto var, e vou colocar DDoF igual a... Deixa eu colocar igual a 0 primeiro, que eu quero ver como é para a população. Ah, faltou o print, ó. Tem que se ligar no print, senão não funciona. Funciona, mas não vai mostrar o meu resultado, né? Então tá aqui. Essa aqui é para uma população. Agora, para uma amostra, vou alterar o valor para 1. Já foi um valor absurdo aqui. Mas vamos lá, vamos em frente. O desvio padrão é a medida que quantifica o grau de dispersão ou variância do valor de um conjunto de dados. Mostra quanto os dados se afastam da média do conjunto. Quanto maior o desvio, maior a dispersão dos valores em relação à média, indicando uma maior variabilidade. Se o desvio padrão for baixo, significa que estão mais concentrados em torno da média. Então tá aí. Então vamos lá. O código para desvio padrão é .std e o nosso DDoF aqui. Se é 1, que é para amostra, ou 0 para população. Então vamos lá, vou manter a essência do código, que eu coloquei dev para desvio, né? E vou colocar t, para dizer que é o meu banco de dados Tiago, né? Boto o Tiago, que é o banco de dados que eu estou colocando, std, DDoF igual a 1. Vou colocar o print aqui, vou só copiar. Para Tiago. E vou colocar aqui nosso dev t. Pronto. Esse é o nosso desvio padrão aqui para o nosso banco de dados Tiago. Coeficiente de variação. É uma medida de dispersão que mede quantos dados variam em relação à média, né? Então tá aí, né? Vamos calcular isso daí. CVT igual. Ele é a nossa... Deixa eu ver aqui uma coisa. O coeficiente de variação, ele é o desvio padrão dividido pela média, tá? Então, como é que a gente chamou o nosso desvio padrão do Tiago? Deve ter, tá? Vou pegar o deve ter e colocar aqui. E vou colocar dividido pela média do Tiago. Como foi que eu chamei a média do Tiago aqui? Vamos ver. Cadê a média? Ó, a média do Tiago eu chamei de xt. Então eu vou colocar dividido por xt lá embaixo. Barra, que é para indicar que é divisão, xt. Não é um código elaborado, isso é mais um cálculo mesmo, tá? Então eu vou colocar o print.
CVT. Tá aí nosso coeficiente de variação para Thiago, tá? Então é isso, assim, a aula de hoje, o vídeo de hoje. Até aqui tá bom, que foram essas medidas. Lembrando que se minha explicação não ficou muito clara, muito compreensível, compreendida, enfim, estarei colocando aí vídeos que aprofundam mais esses valores, essas medidas de dispersão, que é amplitude interquartil, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, que foi a pauta de hoje, tá? É isso, por hoje é só. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários ou chama no privado. E é isso.